Você sabia que o corpo humano começa a dar sinais claros de que o fim da vida pode estar se aproximando meses antes que isso aconteça? Eu sou o Dr. Osvaldo Varela e ao longo de mais de 30 anos cuidando de pacientes idosos, vi padrões se repetirem muitas vezes. Não estou falando de acidentes, não estou falando de doenças súbitas. Estou falando de um processo natural, silencioso, gradual. Um processo que o corpo inicia quando começa a perceber que suas funções vitais estão enfraquecendo. Se você tem mais de 60 anos ou cuida de alguém nessa fase da vida, precisa ficar comigo até o final. Porque o que vou explicar hoje pode mudar completamente a forma como você entende o envelhecimento. E antes de começarmos, escreva aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. E escreva sim, se você quer entender esses sinais com clareza e serenidade. Agora, vamos ao primeiro sinal. Sinal 1. Mudança gradual no apetite. Mas não é qualquer perda de fome. Existe um padrão específico. Quando o corpo começa a entrar em uma fase de declínio mais profundo, ele passa a economizar energia. O sistema digestivo consome uma grande quantidade de energia todos os dias. Digestionar alimentos exige trabalho do estômago, do fígado, do pâncreas, do intestino. Quando o organismo percebe que precisa preservar energia para funções mais vitais, como coração e pulmões, ele reduz a prioridade da digestão, e isso aparece como diminuição do apetite. Mas aqui está o detalhe importante. Não é apenas comer menos, é mudar o tipo de alimento desejado. Idosos que sempre gostaram de refeições completas começam a preferir apenas líquidos, sopas ralas, pequenas quantidades, ou passam a rejeitar alimentos sólidos. Isso acontece porque o corpo está se preparando para um estado onde a digestão se torna mais difícil. O estômago produz menos enzimas, o intestino reduz seus movimentos, o metabolismo desacelera. Cientificamente, o hipotálamo, região do cérebro que regula fome e sede, passa a reduzir os estímulos de apetite. Muitas famílias tentam forçar a alimentação sem entender que pode haver algo mais profundo acontecendo. O importante é observar se essa mudança no apetite vem acompanhada de outros sinais, que vou explicar ao longo do vídeo. Agora vamos ao segundo sinal, que quase sempre aparece junto com o primeiro sinal. 2. Alterações profundas no padrão de sono. Não é apenas dormir um pouco mais, é uma mudança significativa no ritmo do sono. O idoso começa a dormir durante o dia, fica acordado à noite ou passa a dormir 16, 18 ou até 20 horas por dia. Isso acontece porque o corpo busca economizar energia. Durante o sono, o metabolismo reduz seu gasto energético. Quando há dificuldade circulatória ou redução da eficiência dos órgãos, o cérebro passa a priorizar estados de menor consumo energético. Além disso, há redução na produção de neurotransmissores como serotonina e dopamina. Esses químicos são responsáveis por manter a vigília e o estado de alerta. Quando seus níveis caem, a pessoa naturalmente busca mais descanso. O que deve chamar sua atenção é quando esse sono excessivo vem acompanhado de dificuldade para despertar, confusão ao acordar, estado de sonolência constante. Se você está observando esses dois sinais juntos, mudança no apetite e alteração intensa no sono, é importante procurar avaliação médica. Mas há algo ainda mais visível que o corpo começa a mostrar. E é sobre isso que falaremos na próxima parte. Mudanças na pele e na circulação que podem aparecer muito antes de sintomas graves. Agora, vamos falar de sinais que você pode literalmente ver e tocar. Sinal 3. Mudanças na pele e na circulação. Quando o corpo começa a priorizar apenas os órgãos vitais, como coração, pulmões e cérebro, ele toma uma decisão estratégica. Reduz o fluxo sanguíneo para as extremidades. Isso significa que mãos,
pés, braços e pernas passam a receber menos sangue, e isso cria sinais visíveis. A primeira coisa que muitas famílias percebem é que mãos e pés ficam mais frios ao toque, mesmo em dias quentes. Isso acontece porque o coração pode já não estar bombeando com a mesma força. Como as extremidades estão mais distantes do centro do corpo, são as primeiras a sofrer com a redução da circulação. Mas há outro detalhe importante. A cor da pele pode mudar. Unhas podem ficar azuladas ou arroxeadas. Essa alteração é chamada de cianose. Ela acontece quando o sangue carrega menos oxigênio do que deveria. Em fases mais avançadas, podem surgir manchas arroxeadas na pele, especialmente nas pernas. Essas manchas não doem. Elas aparecem porque pequenos vasos sanguíneos passam a receber menos fluxo. Outro sinal que merece atenção é o ressecamento excessivo da pele. Lábios rachados, pele mais fina, olhos mais secos. Isso pode indicar que o corpo está conservando líquidos para funções essenciais. Se você observa essas mudanças, não significa que algo imediato vai acontecer, mas é um indicativo de que o organismo pode estar entrando em uma fase de desaceleração. Agora, vamos para um dos sinais que mais angustiam as famílias. Sinal 4. Mudanças no padrão respiratório. Respirar é algo automático. Não pensamos nisso. Mas quando o corpo começa a enfraquecer, a respiração também muda. Um dos padrões mais conhecidos é a respiração irregular, com momentos de respirações mais profundas seguidas por pausas curtas. Isso pode acontecer porque o centro respiratório no cérebro começa a receber sinais menos estáveis. Quando o coração bombeia menos sangue, o cérebro recebe menos oxigênio, e isso afeta o controle automático da respiração. Outro sinal é o aumento da frequência respiratória, mesmo em repouso. A pessoa pode precisar fazer pausas para falar. Pode parecer ofegante mesmo sem esforço. Pode preferir ficar sentada ou apoiada para respirar melhor. Durante o sono, podem surgir sons diferentes na respiração. Isso não deve gerar pânico imediato, mas é um sinal importante de que o organismo está trabalhando com mais dificuldade. O corpo, de forma instintiva, tenta manter o oxigênio chegando aos órgãos vitais. Se essas mudanças respiratórias aparecem junto com os sinais anteriores, é essencial a avaliação médica. E agora, chegamos a um dos sinais mais delicados: mudanças mentais e comportamentais. E é sobre isso que falaremos na próxima parte. Agora entramos em um dos aspectos mais sensíveis desse processo. Sinal 5. Mudanças mentais e comportamentais. Muitas famílias percebem que algo está diferente antes mesmo de qualquer exame apontar a alteração física. A pessoa começa a se concentrar menos, fica mais silenciosa, demonstra menor interesse por conversas ou atividades que antes gostava. Não estamos falando apenas de esquecimento comum da idade. Estamos falando de um padrão específico. Primeiro surge a dificuldade de manter atenção em diálogos mais longos. Depois aparecem lapsos de memória recente. Curiosamente, memórias antigas podem ficar mais vívidas. Isso acontece porque o cérebro começa a economizar energia. Regiões responsáveis por formar novas memórias, como o hipocampo, consomem muita energia. Quando o organismo entra em modo de preservação, essas áreas reduzem sua atividade. Por isso, a pessoa pode esquecer algo que aconteceu há 1 hora, mas lembrar com detalhes de fatos da juventude. Outro comportamento frequente é o afastamento social. O idoso fala menos, prefere ficar sozinho, parece se desconectar gradualmente do ambiente. Isso não significa que deixou de amar a família. Significa que o cérebro está priorizando funções vitais. A energia mental fica limitada. Muitas famílias interpretam isso como tristeza ou desinteresse, mas em muitos casos é uma adaptação fisiológica.
Se você percebe essa mudança junto com os sinais anteriores, é importante conversar com um médico. Agora vamos falar de algo muito específico que aparece nas mãos e pés. Sinal 6. Mudanças nas extremidades. Além da frieza nas mãos e pés, pode surgir inchaço diferente do habitual. Esse inchaço é chamado de edema. Quando pressionamos a pele, ela fica marcada por alguns segundos. Isso indica que o coração pode estar tendo dificuldade para bombear o sangue de volta das extremidades. As unhas também podem mudar, podem ficar mais espessas, mais amareladas ou crescer de forma irregular. Em alguns casos, as pontas dos dedos ficam mais arredondadas. Essas alterações ocorrem porque a circulação periférica está comprometida. Outro ponto importante é a perda de força nas mãos. Dificuldade para abotoar roupas, segurar talheres, manipular pequenos objetos. Não é apenas fraqueza muscular. Pode ser sinal de menor estímulo nervoso e menor circulação. Essas mudanças muitas vezes aparecem antes de dores ou sintomas mais evidentes. E agora vamos para um sinal que muitas famílias consideram constrangedor, mas que é extremamente revelador. Mudanças na eliminação de líquidos. E é sobre isso que falaremos na próxima parte. Agora vamos falar de um sinal que muitas famílias evitam comentar, mas que é extremamente importante. Sinal 7. Mudanças na urina e no funcionamento do intestino. Quando o corpo começa a desacelerar, rins e intestinos também reduzem sua eficiência. Uma das primeiras alterações é a diminuição da quantidade de urina. A urina pode ficar mais escura, com odor mais forte, mais concentrada. Isso acontece porque os rins passam a reter mais líquidos na tentativa de manter a circulação estável. Se a cor ficar muito escura, alaranjada ou amarronzada, é fundamental procurar avaliação médica. Também podem surgir alterações intestinais, prisões de ventre prolongadas ou episódios de diarreia persistente. Isso ocorre porque os músculos intestinais recebem menos estímulo e menos fluxo sanguíneo. Em fases mais avançadas, pode surgir incontinência, não por falta de controle consciente, mas porque os músculos e o sistema nervoso estão com menos energia. É fundamental manter dignidade e cuidado nessa fase. Hidratação leve, alimentação adequada e acompanhamento profissional. Agora vamos ao último sinal. Sinal 8. Mudanças na temperatura corporal. O corpo humano mantém a temperatura próxima de 36 graus, mas quando há declínio das funções vitais, essa regulação começa a falhar. A pessoa pode sentir frio intenso mesmo em ambientes quentes, pode pedir mais cobertores. Ao mesmo tempo, o tronco pode estar quente enquanto mãos e pés permanecem frios. Isso acontece porque o organismo concentra calor nos órgãos vitais. Outra alteração comum é suor noturno excessivo, ou pele úmida e pegajosa, especialmente no peito e pescoço. Essas mudanças indicam que o hipotálamo, responsável pela regulação térmica, está recebendo sinais irregulares. Todos esses 8 sinais que expliquei hoje não são sentenças, são alertas. O corpo envia mensagens quando está passando por mudanças profundas. Reconhecer essas mensagens permite buscar orientação médica, tomar decisões com mais consciência, valorizar o tempo, priorizar conforto e dignidade. Se você identificou alguns desses sinais em alguém querido, não entre em desespero. Procure um médico, converse com profissionais especializados em geriatria ou cuidados paliativos. Conhecimento não é para gerar medo, é para gerar preparo. Se esse conteúdo foi útil para você, escreva nos comentários qual sinal mais chamou sua atenção. Inscreva-se no canal Saúde da Melhor Idade. Ative as notificações para continuar recebendo conteúdos que ajudam você a envelhecer com consciência, dignidade e informação de qualidade.
Cuidar é um ato de amor. E entender os sinais do corpo é uma forma profunda de respeito à vida.